Tá se sentindo perdido? Não desiste. O que paralisa os profissionais, o que deixam eles perdidos, os engenheiros, é que eles querem a resposta, muitas vezes, de todos os passos que vêm pela frente. Aí ele já pulou ali de um salário de 3 que ele recebia para 10 mil. Para quem tá te assistindo, né, hoje, e tá meio perdido, se sentindo completamente perdido. Primeiro ponto, né, pro um engenheiro civil aí que tá perdido e tá pensando em desistir, o que eu diria para ele é não desista, porque qualquer mercado vai ter as suas dificuldades, né? Todo profissional vai ter os seus perrengues. E eu tive muito perrengue no início ali para poder iniciar, muito perrengue para poder ingressar de verdade no mercado. Hoje, os meus alunos, eles têm uma baita facilidade porque eu entrego para eles de forma mastigada ali o caminho para eles entrarem nesse mercado. Tanto o conhecimento técnico, quanto a estratégia para captar os primeiros clientes, quanto a estratégia para iniciar mesmo, do jeito mais enxuto, mais fácil, menos trabalhoso, menos custoso, e ele captar o seu primeiro cliente ali, dar o primeiro passo, o segundo, o terceiro, em seguida, né, prosseguir. Mas no começo eu passei por muitos perrengues, né? Então, assim, eu tive dificuldade para iniciar também, até a gente descobrir o caminho. Porque, como eu falei, no Brasil a gente não tinha esse conhecimento democratizado. Então, a primeira coisa é não desistir. O primeiro passo é não desistir. Não considerar desistir da profissão como uma opção. Esse é o primeiro ponto. Todo mundo passa por perrengue. Como eu falei, eu passei por vários perrengues. E o segundo ponto, se você está perdido, você precisa dar apenas um passo à frente. Você não precisa entender todo o caminho. A gente nunca sabe. Pular degraus, né? Você não precisa pular degrau. E você também não precisa saber de todo o caminho pela frente, do início até o final da jornada. Senão a vida não teria graça se a gente soubesse tudo que ia acontecer amanhã. Então, o que a gente precisa ter em mente? Eu preciso saber do próximo passo. Então, para quem tá perdido, geralmente, ele precisa saber do primeiro passo. É o primeiro. Ele só precisa saber do primeiro passo. O primeiro passo é ele obter conhecimento. Com conhecimento, ele capta o cliente. Com conhecimento, ele faz o projeto. Com conhecimento, ele consegue fazer networking. Com conhecimento, ele consegue se desenvolver na carreira. Mas ele não precisa ter o conhecimento todo para entrar nesse mercado. Então, se está se sentindo perdido, não desiste. E o seu primeiro passo é obter conhecimento e um conhecimento especializado. E não acreditar que só aquele diploma que você obtém ali na faculdade, ele vai ser suficiente para você conseguir os seus primeiros resultados ali. Porque não é. Você precisa estar se especializado. E aí, obtendo esse conhecimento, você dá o primeiro passo. E aí sim você se preocupa com o segundo passo. Que aí sim você se preocupa em um escritório. Aí sim você vai se preocupar em expandir a sua equipe. Aí sim você vai se preocupar em captar mais clientes e tudo mais. O que paralisa os profissionais, o que deixam eles perdidos, os engenheiros, é que eles querem a resposta, muitas vezes, de todos os passos que vêm pela frente. E existe essa resposta. Só que ela não está ali no momento. Né? Na hora que ele está iniciando ali, não tem essa resposta para todos esses passos. Ele não precisa disso. Então, ele deu o primeiro passo, e aí ele descobre como é o segundo passo, e ele descobre como é o terceiro, o quarto, o quinto. Quando ele tem direcionamento, o que eu falo muito para os meus alunos, é que o que eu dou para eles é direcionamento. Ou seja, eu quero que eles aprendam o caminho. É um caminho que é menos custoso, menos trabalhoso e tudo mais. Então, eu mostro para eles, cara, esse é o tipo de cliente que você precisa captar. Esse é o tipo de projeto que você pode começar mais fácil. Tem esse que é mais difícil de você começar. É a direção. Aquele direcionamento, e com o primeiro passo, ele consegue sair da inércia, né? Consegue sair de onde ele está ali, ele consegue sair do local em que ele está, e aí seguir em frente, e aí sim conseguir ter sucesso nessa área. Aquilo que lá no seu início, né, você teve que enfrentar aos trancos e barrancos sozinho, hoje você já se preparou e já auxilia, né, os seus alunos para o caminho deles se tornar mais fácil, né, Sim, o que eu fiz ao longo desses anos, o meu primeiro contato, né, como eu falei, foi em 2015, a gente está em 2024 agora, então a gente, quase 9 anos já, né? Então, quando eu tive aquele meu primeiro contato lá, eu não tinha noção de onde eu poderia chegar trabalhando com projetos de infraestrutura. Eu fui descobrindo esse caminho. Eu não falo que é da pior maneira possível, porque eu aprendi muito, né? Então, quando a gente erra, a gente aprende. Então, a gente vai errando, vai aprendendo, vai errando, vai aprendendo. E com base em erros, acertos e aprendizados, a gente consegue criar um método. E um método é algo que é replicável, ou seja, é algo que serve para mim, que serve para você, que serve para qualquer outro engenheiro civil adaptar à realidade dele. Isso é um método. Porque tem coisas que só dá para fazer em uma determinada região, tem coisas que só dá para fazer em determinado lugar, um determinado profissional.
No nosso caso, com esses aprendizados, eu criei um método que é replicável. E esse método, ele é aplicado, pode ser aplicado por qualquer engenheiro, qualquer profissional aí, no Brasil e mundo afora. Tanto é que a gente tem alunos hoje, tanto no Brasil, quanto em todos os outros continentes hoje. Então, é muito legal isso, que a gente leva esse conhecimento também para fora do país. São quase 4 mil alunos já. Então, esse método, ele faz com que a pessoa possa replicar no dia a dia e dar esses pequenos passos que no somatório ele cria a própria jornada, a própria caminhada de acordo com a realidade dele, de acordo com a situação dele ali, né? Uns começam com mais recursos, outros começam sem recursos nenhum. Por exemplo, tem um aluno que é o Jorge, por exemplo. O Jorge, ele estava numa situação muito, muito, muito complicada, que ele ele ficou devendo pensão alimentícia e tal, ou seja, estava numa situação muito difícil. E ele entrou para a nossa comunidade, né? Ele fez o treinamento, fez o C3D do zero e foi aplicando. Buscou o primeiro cliente, buscou aprender a fazer o primeiro projeto, não buscando entender toda a jornada, fazer os maiores projetos, não. Ele focou no primeiro passo. É exatamente isso que eu tô falando. Ele focou no primeiro passo, aí ele pulou ali de um salário de 3 que ele recebia para 10 mil, se eu não me engano. E aí, beleza, ele deu o próximo passo, ele pulou e já foi para 15 mil reais faturados no mês ali, já com o negóciozinho dele ali, fazendo seus primeiros projetos e tudo mais. E aí, com isso, ele conseguiu dar um salto na carreira dele, resolveu a vida financeira dele, e hoje está trabalhando aí com mais sossegado. Ou seja, ele conseguiu pegar essa metodologia e replicar para a situação dele e aplicar no dia a dia dele. E com isso, ele conseguiu conseguiu criar o seu primeiro negócio de projetos de infraestrutura. Ele não precisou se preocupar com escritório, ele não precisou se preocupar com estrutura. Ele focou exatamente no primeiro passo, conhecimento. Ele foi lá, estudou, aprendeu o Civil 3D. Quando ele mostrou o Civil 3D, assim, os projetos que ele fazia no Civil 3D para os clientes dele, e começou a divulgar isso, começou a aparecer os primeiros, e aí ele falou, opa, esse negócio dá certo, né? Então, quando você recebe essa pequena recompensa, você fica mais entusiasmado. E aí ele seguiu, foi aprendendo e seguiu a metodologia de captar clientes também. Foi buscando clientes, pintou o primeiro cliente, pintou o segundo, pintou o terceiro. E esse é o curso natural das coisas ali. Então, a pessoa vai seguindo essa metodologia e consegue adaptar esses resultados.